possamos nessa noite, frios, né, aquecidos aqui desse teto de luz que é a Casa Espírita, a Caminho da Luz. É importante que a gente tenha em mente, né, em primeiro lugar, o papel principal que é a nossa estadia na Casa Espírita. Lembrar que o papel aqui exercido está no tocante a nós, não ao outro, a nós. Porque o fato é que cada um de nós aqui reunido, estamos aí na grande temática da compreensão e fatalmente não iremos atingir patamares elevados numa simples existência, né? Simples no bom sentido, porque todas elas são até mesmo importantes, mas o fato é, isso aqui é trabalho, é exercício. Teremos que caminhar, e para tal é necessário que a gente arregace as mangas, é necessário que a gente adquira conhecimento, porque assim como Jesus nos colocou, né, conhecereis a verdade, ela nos tornará livres. Essa mesma verdade que o homem busca está imbuída de muitas coisas, mas a prática dessa boa conduta depende exclusivamente de nós, não do outro. E é importante então que a gente tenha a compreensão do quanto essa doutrina representa para nós. O estudo fala sobre egoísmo, o estudo dessa noite. E ora, falar de egoísmo, a gente pode dizer até com toda segurança. O tema fácil, né? Fácil falar de egoísmo. Porque é algo que ainda é nosso. Nós temos lá um companheiro, o Paulo Nagai, lá no Leão Penico, que ele costuma brincar e dizer que o espírita palestrante é o espírita cara de pau. Porque ele vai falar daquilo que ele não tem. E nós estamos falando do que nós não temos. Mas precisamos conhecer essas questões, precisamos conhecer aonde está a dita reforma. Então, gente, essa noite a gente está sendo convidado a olhar para dentro de nós, num esforço que será bem fácil, e reconhecer o quanto ainda temos a desconstruir como necessidade maior. A doutrina espírita se apresenta para nós hoje, né, surgida lá no século XVIII, né, porém a doutrina espírita que traz a mensagem, vamos dizer assim, rediviva, né, do próprio Evangelho de Jesus. Porque Jesus falou o tempo todo sobre o amor. E o capítulo, né, que era amar ao próximo como a si mesmo, é algo que é nosso, precisamos. E agora eu acho interessante a gente pensar justamente na figura da família, né, porque a gente vê a família como sendo a célula, né? Vamos reparar, vamos então mentalizar as nossas casas. Vamos mentalizar aqueles que estão lá dentro de nossos lares nos cercando. São eles, né, os primeiros que estão na nossa lista de chamada. Porque dessa forma, a família criada com um objetivo maior de fazer com que a gente ali, naquela condição de rala e rola, como se costuma dizer, nós vamos aprender com o outro. Seremos chamados o tempo todo. E quantas das vezes não dirão assim, você não é espírita? Que papel é esse? Que coisa feia você está fazendo? Ouvimos isso. E graças a Deus. Graças a Deus ouvimos que o outro nos chama atenção. Porque se não fosse assim, seria péssimo. Porque aonde eu iria então compreender a
necessidade maior de reforma que eu preciso fazer. Egoísmo é nosso, é da alma humana. Criado lá no passado simples e ignorante, o homem vem evoluindo dentro de suas etapas, aonde o papel do egoísmo surge como figura principal na vida dele. Começa lá embaixo. Começa, a gente poderia até dizer que, de repente, dentro daquele instinto de conservação, grita aos nossos ouvidos, de uma certa forma, pensa em ti. E olha só como a gente vem caminhando ao longo de todos esses séculos, para não dizer milênios, né? Nessa compreensão. Jesus teve vida fácil? Não. Jesus teve uma vida extremamente difícil. Porém, para ele não faltava entendimento, que é o que nos falta. Eu diria até melhor, talvez nem entendimento hoje não esteja faltando, mas talvez esteja faltando o exercício, mão de obra, boa vontade. Vamos pensar naqueles que são para nós representantes da doutrina espírita. Vamos pensar. Vamos voltar lá no século XVIII, vamos lembrar de Kardec, na sua dura missão, aonde ele não estava imbuído por uma ideia egoísta, mas sim de compreensão de fato daquilo que poderia ter uma estrutura crítica racional, que pudesse responder àqueles fenômenos vivenciados naquela época. Kardec era um homem douto, era um homem de letras, era um homem que estava envolvido com o aprendizado, e podem perceber, quanto mais sensibilizado nós estivermos, mais distante o egoísmo fica. Porque vejam, uma coisa é instrução, eu posso ter muita instrução, mas moralmente posso ser falido, posso não ter nada a dividir para com o outro. É preciso que a gente tenha aquela postura de condição pequena, vamos assim dizer, né? Eu sou pequeno. Se eu me acho, eu corro um risco sério de perder a oportunidade, de perder o trabalho. Quantos companheiros nossos, espíritas, não se perdem durante a trajetória da própria ideia da doutrina espírita? Não dizem os espíritos que está cheio assim de espírita falido lá do outro lado dando trabalho? Porque não compreendeu, porque achou que era dono de uma verdade, porque presenciou uma ideia extremamente egoísta dentro daquele conceito. Então a gente vai ver que a figura do egoísmo está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. É no sinal do trânsito, quando eu quero, correr para passar à frente daquele que eu julgo que é um motorista muito devagar. Quando o sinal abrir, eu vou botar o carro na frente dele, porque esse cara é muito ruim de roda. Eu penso egoisticamente nas questões menores. Então, gente, é preciso que a gente trabalhe o conceito de que nós somos espíritos, de que nós somos almas ainda extremamente ligadas a esse campo material, que nos empurra a esse pensamento. A ideia, a condição materialista que nós vivemos. Primeiro, eu. Não é assim que a gente ouve? Segundo, eu. A gente pensa sempre naquela velha frase, farinha pouco, meu pirão primeiro. E agimos assim o tempo todo, perdendo a oportunidade
oportunidade de dividir com o outro. Quantas das vezes não nos sentimos felizes quando estamos frente a um trabalho de auxílio ao outro? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu essa experiência. Daquele que de repente você nem esperava bater no seu portão, alguém pedindo alguma coisa. Naquele dia você estava iluminado e você foi lá no portão, socorreu aquele irmão que batia no seu portão. Se sentiu bem. Felicidade que poucos compreendem. Isenta de egoísmo. Porque é interessante pensar que nós somos almas e oscilamos o tempo todo. Ora eu estou aqui, ora eu estou aqui. Ora me pego fazendo uma coisa belíssima, ora me pego com vontade de meter um sapo na cabeça, tamanho vexame que eu estou dando, e assim vai. Eu gosto de lembrar que certa vez, estava eu dentro de um supermercado, estava na fila, egoisticamente pensando logo em atingir aquele bendito caixa, pagar e ir embora. E eis que surge na minha frente uma senhorinha, com as suas comprinhas ali, e que, na hora de pagar, vira aquela bolsinha cheia de moeda, e que seriam contadas uma. E eu olhei assim, meu Deus, meu Deus, e aí, conte. Faltava um miojinho para pagar, e o dinheiro ia faltar. Eu olhei assim para ela, aqui senhora, até aqui o dinheiro, toma, dá para pagar um miojo e tal, não sei o quê. Então ela me olhou como se eu fosse um anjo que havia caído do céu, mas eu, na verdade, estava querendo adiantar o processo. O que seria um miojo para mim? Nada, mas o que seria um miojo para ela? Tudo. A gente não sabe da vida do outro, a gente não sabe quem é o outro, a gente não sabe da dor do outro, a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe de alguma coisa, mas a gente está tão fechado dentro do meu primeiro que a gente perde oportunidades. E aquela senhora então, quando me viu pagando o miojinho para ela e seguiu o caminho dela, veio alguém aqui assim no meu ouvido. Que coisa feia, que coisa feia, seu André. E eu fiquei vermelho comigo mesmo. Porque eu não estava sendo bom, eu não estava sendo alguém que estava vivendo uma condição de altruísta ali. Nada. Eu estava vivendo o meu mundo. Mas, como é bom que isso aconteça, né? Porque lá se vão mais de 15 anos e a historinha ficou, que eu estou contando para vocês aqui hoje. Por que a gente não esquece? Porque marca, porque representa alguma coisa e serve como modelo para que a gente evite cometer os mesmos equívocos sempre. Então, pensar a doutrina espírita, pensar egoísmo, representa tudo isso, porque Jesus já falava. Jesus não pregou doutrina espírita, católica, ele não pregou nada disso, não havia, não existia. Existia sim a igreja, mas nem o evangelho ela tinha, certo? Mas vamos pensar, Jesus pregou o amor, e o amor o que é? O oposto, né, do egoísmo. A pergunta 775, que ainda se refere lá à questão dentro do campo da família e dos espíritos, pergunta: se a família desaparecesse do seio da terra, o que representaria? Uma recrudescência ao egoísmo. E aí a gente volta a lembrar, é família, essa grande ideia divina, né, que representa para nós oportunidade. Porque lá naquele cantinho, aonde eu vou ter que conversar, aonde eu vou ter que ouvir, aonde eu vou ter que tentar compreender a dor do outro, o sacrifício que eu tenho que fazer. A gente observa que ao longo desse estudo, né, o
marcante na própria existência, a gente percebe que é possível fazer diferente. Vamos analisar todo um trabalho relacionado junto à casa. Quer ver? Vamos pensar campanha do quilo que se faça, sopa aos nossos irmãos moradores de rua, a vinda à casa espírita, já não preciso disso, daquilo, outro, eu já venho e entrego aqui que possa ser encaminhada para alguém. São os medicamentos. Tudo isso é prática nossa, é exercício. Então eu chego lá em casa, olha a minha caixinha de remédio. Né? Todo mundo costuma ter caixinha de remédio em casa, né? A gente pega a caixinha de remédio e já vê vencido, vai para o lixo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de visão, está valendo. E aí a gente vai levar para onde? Para quem precisa. Lá na Malé, por exemplo, nós temos uma farmácia repleta de medicação e que vem de tudo quanto é lugar. Gente que vem trazer, né, aquele medicamento que vai ajudar o outro que não tem o recurso para comprar. Isso não é um movimento contrário ao egoísmo? Uma simples atitude. Quando a gente compra um lanchinho na casa espírita, você está colaborando para que a casa possa ter recursos para pagar a conta de luz, a conta d'água, seja lá quanto for. Tudo movimento de ação. Porque, gente, caridade é o quê, hein? Caridade é o amor em ação. Fora da caridade, diz a doutrina dos Espíritos, que não há salvação. Caridade essa que, eu até diria, muitos pensam que o mundo está desenfreado. Ouvimos muitos dizerem assim: o mundo está muito punk, está doido, ninguém quer saber de nada. A gente ouve isso aí direto pela rua. Mas será que é isso mesmo? Ou será que não existam e a gente não veja inúmeras correntes trabalhando em prol do outro? Vamos imaginar então aqui, né, atitudes como Médicos Sem Fronteira, ações junto a catástrofes que venham ocorrer. Gente, nós quando temos um acidente desse qualquer, agora, Brumadinho, né? Antes, depois de Brumadinho, né? Tiveram tantas ali em Minas Gerais, fica abarrotado de ajuda. Fica abarrotado. Há muitas pessoas que se preocupam com o outro, e é nessa hora que a gente vê que a gente está lutando para vencer esse lado ruimzinho que a gente carregou trocentos anos. Já estamos mudando, já queremos fazer diferente. A doutrina espírita tem esse papel. E digo, esse papel não é eu que digo. A doutrina espírita diz que o egoísmo vai desaparecer da face da terra quando justamente o homem estiver formatado a ideia que a doutrina espírita coloca. Ah, André, por que outras religiões não? Vejamos aqui uma coisa. Doutrina que trabalha conceitos como esses. A gente encontra a torta e a direita. A gente vai encontrar, às vezes, vejam, eu não estou aqui fazendo uma crítica à religião, não. Eu estou fazendo uma crítica a comportamento. Eu tenho uma amiga que ela vai à igreja católica, né? Ela fala assim: eu não aguento aquele senta e levanta da igreja, da missa lá.
ela falando. Mas, às vezes, o padre, durante a homilia, parece que falou para mim. É o melhor da missa, é a homilia. É a melhor parte da missa, com certeza, Marco. E aí, o que a gente precisa pensar? Bom, dá para se tirar sempre proveito de tudo. Proveito para fazer a gente crescer. Então, olha, a gente vê na doutrina espírita o quê, hein? A gente poderia dizer que a doutrina espírita é uma homilia constante. Né? Porque é chamado atrás de chamado. Ela está gritando aos nossos ouvidos. Ô André, muda André, se você quer crescer, quer aprender alguma coisa. Desfaz lá naquilo que você carrega e vai atender ao outro. Os trabalhos que estão dentro do cunho de uma casa espírita, que estão ligados a essa prática de atender ao outro, é contrário ao egoísmo, é abertura. A gente vê filosofias religiosas também atenderem os nossos irmãos, graças a Deus. Né? Lá na Malé, certa vez eu ouvi uma companheira que é uma assistida da casa, ela é da comunidade local, e é interessante quando ela disse assim: eu dou um pulinho ali na Igreja Universal, passo lá, pego a minha bolsa, dou uma parada aqui no Antônio de Aquino, no centro, pego a minha bolsa e sigo rumo à minha casa. Eu perguntei: está errado? Não está errado não. Se eles lá estão dando a oportunidade do bem acontecer, da ajuda chegar a quem precisa, parabéns. Né? Porque nós estamos precisando disso. E parem para pensar o quanto isso movimenta essa energia positiva, contrária ao egoísmo que a gente tanto precisa. Eu me sinto feliz, sinceramente, eu falo para vocês, eu conheço a doutrina espírita, cheguei a casa em 1991. Eu conheci a doutrina espírita em 1991. Nesses anos, eu aprendi muita coisa, mas eu reparei uma coisa, que há algo fundamental que eu preciso focar, que é justamente, sabe o quê? A prática do bem. Eu aprendi muita coisa no que diz a própria literatura em si. Os mecanismos espirituais, as influências, muita coisa a gente aprende na doutrina espírita. Mas é interessante que chega um dado momento que ela vai começar a cobrar de você outras coisas. Mão na massa, vamos trabalhar. Porque é completamente diferente. É completamente diferente. O bem, quando precisa ser trazido, quando ele precisa acontecer, quando a gente precisa estimular isso dentro do outro em nós, é essa a grande questão que tanto nos importa. Esse movimento de transformação. E é isso que a gente precisa fazer. Então, quando a gente vem à casa espírita, é muito bom. A gente ouve, a gente aprende, a gente troca, a gente toma um passezinho. É maravilhoso. Muito bom. Mas, como a gente costuma brincar, né? Vai chegar um momento que você vai ter que deixar de ser aquele papapasse. Né? Tem o papapasse? Vem a casa, toma passe, toma passe, toma passe. Já está brilhando de tanta. Agora falta dividir essa luz. Quantas das vezes a gente sai da casa espírita, cruza lá com o vizinho problema, e você vê que o cara está mal. A gente chegou da casa espírita, iluminado igual um vagalume, mas não vai nem dar uma boa noite, uma palavra de conforto. Posso ajudar aí, vizinho?
O que está pegando? O que a gente faz? O que a gente faz com tudo isso que a gente aprende? Se eu continuar usufruindo do que os Espíritos vêm aqui me dar, eles sabem o que cada um de nós aqui precisa. Não tenhamos dúvida disso. Sabe aonde está o probleminha de cada um. Fulano está aqui, ali, lá, sabe tudo. Não tem lente escura do mundo espiritual. Eles estão observando e vão nos orientar. Agora, um detalhe curioso: nem sempre virá da forma como a gente espera. Todo mundo quer ser atendido, mas às vezes é como a gente vê, o sinal era daquele jeito, você deveria ter compreendido tal lição para angariar compreensão e caminhar para frente. A gente vem para a casa espírita, aprende, estuda, recebe lá o conforto do mundo espiritual. Certa vez, ao terminar um estudo lá na Malé, eu não tenho uma mediunidade assim ostensiva, né? Ao terminar lá o estudo, quando estava saindo, uma senhora chegou perto de mim e perguntou assim: ô filho, você viu alguma coisa lá onde você estava? Lá na frente, né, lá na tribuna? Aí eu falei: não, senhora. Pois bem, do seu lado direito havia um homem alto, cabelo baixo. Do seu lado esquerdo havia uma senhora baixa, com um lenço na cabeça. E toda a tribuna estava envolvida num tom meio que azulado. Olha só que coisa interessante, né? Então eu agradeci a ela, né, pela vidência, pela caridade, porque foi caridade, não foi caridade? Muito bom saber que você está ali e não está sozinho. Muito bom saber que você está ali, está amparado. Olha só, eu estou falando amparado. Eu não estou amparando ninguém ainda, mas estava sendo amparado. Muitas das vezes nós vamos agir dessa forma, achando que não fez nada e fez. Auxiliou o outro no momento que precisava. Eu até contei essa semana um fato que marcou também, né, a minha experiência, a minha vida, vamos dizer assim. Eu estava prestando um serviço na casa de um cliente quando essa era uma senhora, né, uma cliente, chorosa, né, como estava, deprimida, e de repente virou e falou assim: filho, perdi a minha irmã. Perdi a minha irmã, estou tão triste, e chora. E eu estou lá trabalhando, eu tenho que trabalhar, certo? Fui trabalhar. Mas nós somos espíritas. Eu não poderia simplesmente não falar no mínimo que pudesse ajudar. Então eu fui para ela e falei assim: mas sabe assim, isso e aquilo. Fui envolvendo o assunto